Vamos falar da eleição do Tribunal de Contas do Estado. Kennedy Barros foi reeleito para o próximo biênio. O conselheiro Kennedy Barros participou hoje, né, podemos chamar, Elivaldo Barbosa, de uma sessão especial de eleição, né, de votação para a chapa ou para o grupo que dirigirá o Tribunal de Contas do Estado. Correto, uma sessão de pauta única. O objetivo foi eleger os novos integrantes da mesa diretora do Tribunal de Contas do Estado. Vamos acompanhar na reportagem de Elivaldo Barbosa. A sessão desta quinta-feira foi rápida e bem objetiva. Eleger a direção do Tribunal de Contas do Estado para o biênio 2025-2026. O presidente, Kennedy Barros, foi reeleito para mais um mandato à frente do TCE. O conselheiro Kleber Eulálio será o vice. Aguardar aqui as orientações e cumprir as missões que eventualmente o presidente me delegue. O presidente reeleito destacou a gestão e o consenso no plenário como fatores que permitiram a recondução ao cargo por unanimidade. Eu, de fato, me dediquei muito nesse trabalho e o reconhecimento dos meus pares, o reconhecimento dos técnicos do tribunal, nesta proporção de unanimidade, me torna, além de muito feliz, mas também muito ciente de que o desafio é muito maior, porque eu tenho que responder com muito trabalho, com muita dedicação e avançando ainda mais. Nós nunca chegamos ao ponto ideal. Quando você acha que chega ao ponto ideal, você se acomoda. Então os desafios são imensos, a confiança depositada é muito grande e só com trabalho eu vou poder responder à altura. Ficou assim a composição da mesa diretora do Tribunal de Contas do Estado para os próximos 2 anos. Presidente, Kennedy Barros. Vice, Kleber Eulálio. Corregedora, Lília Martins. Ouvidor, Abelardo Pio Villanova. Controladora e diretora da Escola de Contas, Flora Isabel. O presidente reeleito do Tribunal de Contas do Estado também revela a estratégia do TCE para o período das transições administrativas nos municípios. E não faltam recomendações. O gestor que hoje está, ele não tem mais como estar planejando uma gestão de longo prazo. A ele cabe, nesse momento, preparar o município para passar para aquele que foi escolhido pela população. E aí, em cima disso, acontece às vezes o quê? Gestor que não se elegeu, gestor que não elegeu o seu sucessor e com o resultado adverso das urnas, quer criar o caos para criar dificuldade para outra gestão. Como é que esse caos pode ser criado? É dando aumento de servidores que não foi dado ao longo do tempo e que para quem vai ficar representa apenas o quê? 2 meses de pagamento e para o outro vai representar 12 meses do ano seguinte, com impacto no limite de gasto de pessoal. Isso aí fere a lei de responsabilidade fiscal. Afinal de contas, tem um papel importante também nesse cenário, né, de mudança de gestão, Elivaldo Barbosa, prefeitos nas cidades que eventualmente estão saindo para dar lugar aos seus substitutos. É verdade. Existe a lei estadual que regulamenta a transição administrativa, mas também tem normas dos tribunais de contas. Aqui no estado do Piauí, o Tribunal de Contas já esboçou, inclusive, um planejamento para orientar os gestores na transição administrativa e, mais do que isso, cobrar, nas palavras do presidente reeleito Kennedy Barros, Joelson, exatamente para que não haja essas pegadinhas ou então preparação de uma areia movediça para esperar o gestor em casos em que o prefeito ou não se reelege ou então não elege o sucessor. E aí o adversário vem para encontrar uma situação adversa ou complicada do ponto de vista administrativo. Isso pode custar caro na ação do TCE Piauí. Bom, e vamos falar mais sobre isso. Mas antes, olha aqui, ó, na tela, a composição dos integrantes da mesa diretora do Tribunal de Contas do Estado do Piauí. Biênio 2025-2026. Presidente Kennedy Barros, vice Kleber Eulálio, corregedora Lilian Martins, ouvidor Abelardo Pio Villanova, controladoria e escola de contas Flora Isabel. São os conselheiros que vão compor essa mesa diretora. E, depois, né, da solenidade, também falou a respeito desse tema, dessa preocupação do Tribunal de Contas do Estado, o conselheiro Kleber Eulálio. Falou a respeito de encontros que serão realizados, 4 encontros regionais do Tribunal de Contas do Estado do Piauí. O tribunal vai realizar encontros em Teresina, dia 22 de outubro, em Bom Jesus, dia 24 de outubro, em Parnaíba,
dia 29 de outubro e em picos dia 1º de novembro, tratando deste assunto. Então eu apelo aqui aos novos gestores que se façam presentes diretamente, que será bom que eles se façam presentes através daqueles que irão compor as suas equipes, para ouvir do tribunal quais são as informações, quais são as providências que a nova gestão tem que tomar, quais são os primeiros passos que tem que ser dados no início dessa nova gestão. Então são 4, no Teresina, uma no norte, uma no centro e 2 no sul, e nós gostaríamos aqui, aproveitando a oportunidade, de convidar todos os gestores recém-eleitos, especialmente, o convite é para todos, mas especialmente aqueles que não foram reeleitos, que vão iniciar agora o mandato, porque é de fundamental importância essas informações que nós precisamos transmitir para esses gestores. Olha, eu digo que sempre que num momento do encontro como esse, dessas discussões a respeito de legislação, de tarefas e obrigações, que os prefeitos começam a descobrir que a campanha, tão difícil e tão dura, é mais fácil do que a gestão. Lívia, porque tem muita regra para se cumprir, tem muita coisa para ser observada, e o Tribunal de Contas do Estado cumpre esse papel de orientador num primeiro momento e de fiscalizador em outro. É um alerta, né? Porque é melhor prevenir do que remediar. Então existe esse momento em que o tribunal ele vai conversar com os gestores que não foram reeleitos, até aqueles que tiveram a sua reeleição ou que vão entrar no próximo momento, mas a princípio e com prioridade os que não foram reeleitos, porque eles estão com a caneta na mão. Então muitos daqueles que tiveram um opositor que vai ocupar a prefeitura no próximo ano, precisam ter o discernimento e o entendimento de que qualquer atitude que seja um certo tipo de retaliação para o próximo não vai ser fechado os olhos pelo Estado e principalmente pelo órgão fiscalizador. Então existe sim uma necessidade de compreender de que a caneta está na mão, mas é um órgão de administração pública e não é um instrumento de rivalizar ou de vingar-se, né, por não ter havido uma reeleição. Tem uma reportagem no cidadeverde.com, Tássio, que fala que até aqui, né, 1,5% apenas dos candidatos que disputaram as eleições no estado do Piauí fizeram as suas prestações de contas na Justiça Eleitoral. Isso é uma coisa. Agora, esse outro trabalho da transição, da gestão pública, do Tribunal de Contas do Estado, é um outro assunto, que, obviamente, mexe também muito com a realidade desses futuros prefeitos. Os prefeitos e os políticos do estado do Piauí, em muita medida, têm dificuldades com essa história da prestação de contas, do ajuste certinho. A dificuldade técnica, não é de honestidade, não. Pelo contrário, é questão técnica, de corresponder a todas as expectativas daquilo que está na legislação. É verdade, Joelson. E os colegas falavam sobre condutas vedadas. Vale esse alerta porque muita prefeitura teve dificuldade com o FPM, por exemplo, este ano, em 2024, final de 2023. E com a queda de arrecadação, o aumento da despesa com o pessoal pode levar prejuízos para esses gestores que entram e para os que deixam as prefeituras. Eu sinalizaria, Joelson, nós temos, claro, uma mudança de biênio, né, apesar de ser a mesma gestão, mas esse protagonismo que o Tribunal de Contas assumiu, principalmente aqui na capital. Nós temos, por exemplo, licitação do lixo que está sendo questionada no Tribunal de Contas há meses. Nós tivemos sindicância e uma série de processos aqui contra a prefeitura e também prefeituras do interior. Então, o Tribunal de Contas que, de certa forma, assumiu esse protagonismo. E um outro ponto muito tratado hoje pelos conselheiros e que vem sendo tratado nos últimos dias, as questões das previdências privadas, né? Os regimes de previdências próprios dos municípios, que o Tribunal de Contas tem acompanhado muito de perto. Então, além deste mandato que se encerra, um dos desafios que serão colocados também para o presidente Kennedy para o próximo biênio que ele foi eleito hoje.